Era hoje direto do Mar Morto, um grande capoeirista, um expoente, um jovem capoeirista que está despontando o mundo afora, de Israel, perto do Mar Morto, contramestre Nego Boy, lá do nosso amigo mestre Xandinho, tudo da herança paulista da capoeira, tá ok? Um forte abraço a todos. Perfeito. Só deixa eu ver se eu consigo fazer aqui colocar o fone para funcionar. Tá. 2 segundos. E O grande mestre Xandinho está aí na área também, direto da Espanha. Opa, conexão fraca não pode, né? Aí é covardia. Tá ótimo, tá ótimo. Tá me ouvindo também? ok. Eu estou ouvindo aqui sem a necessidade dos fones. Tem silêncio aqui Perfeito. agora, então eu consigo ouvir bem. Tá. Maravilha. Tá à Saudações. noite aí? Oi? Tá à noite aí? Aqui já são 9h10 da noite. A gente meio que deu uma mudança de 1 hora a mais, mas o fuso horário aqui, ele dá. Agora na saída do Ah, verão, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Que é uma para menos, uma para entendi. mais. Ah, então foi mal aí. Mas Mas acontece. a noite tá gostosinha aqui, tá? A noite gostosa hoje aqui. Maravilha. Já deu uma nadada E hoje lá no Mar saudações, Morto? mestre. Prazer estar aqui com o senhor. Saudações a meu mestre que está aí presente conosco, a toda a capoeiragem, todo o pessoal aí que estiver participando aqui dessa conversa. Sejam todos bem-vindos aí, um forte abraço a todos. E eu vou indo aqui na condução do nosso grande mestre Adelmo. Sensacional, meu querido. Primeiramente, quero te agradecer ter falado um sim para o trabalho, para a live aqui, para a gente conversar. Tive a honra de falar com o teu mestre há poucas semanas atrás. É uma pessoa que eu tenho muito respeito. Eu também te conheci, era menino novo ainda, mas já nasceu beliscando, né? Todo mundo é bom de capoeira, com a mestria também, né? Do Alguns mestre, então tempos acaba eu tinha sendo bem conduzido. Não, eram bons tempos, onde eu tive muitas experiências e o prazer grande de estar ali nas rodas que eu podia estar, observando os senhores, os mais velhos, cantando, falando, jogando. Para mim, aquela São Paulo ali me trouxe muito aprendizado, trouxe toda a base de quem eu sou hoje, né? Aprendemos muito no mundo, mas é onde a gente nasce, é criado com aqueles da região, é o nosso primeiro passo, né? Onde a gente engatinha e vai pegando as primeiras experiências. E todos os senhores aí de São Paulo é minha base, né? E hoje eu Com tento certeza. levar um pouco. Existe alguns cordões umbilicais que a gente não corta nunca, né? Isso é A gente eterno. nem dá, né? Nem dá, e assim, particularmente, para mim, assim, o tempo, né, que eu vivi a capoeira, assim, eu consegui ser herdeiro de uma capoeiragem e de mestres, assim, de muita valia, né? Eu vejo muito valor na capoeira de modo geral, mas a nossa cidade de São Paulo, ela contribui muito, né? E os outros estados também, mas como eu sou daí, então minhas primeiras referências são da cidade de São Paulo, né? Quem eu vi Perfeito. crescendo e vendo os senhores. Sensacional. Meu querido, quero saber o seguinte, para a gente começar aqui com chave de ouro. Começou a Exato. capoeira quando? Aonde? Com quem? E qual foi a sua relação emocional com a arte nos primeiros momentos? Fique à vontade. É, vamos voltar lá. Mestre, eu iniciei na capoeira aos 7 anos de idade, Caraca, no ano de 88, né? No bairro do Jaçanã, né? Jaçanã. No bairro do Jaçanã. E ao lado da minha casa abriu uma academia de capoeira. Academia não, né? Até aquela época era normal ver a prática da capoeira dentro de casas, né? Um quartinho, Sim, uma salinha. Eu não lembro daquela época ainda. Já deveria ter, mas como eu estava iniciando, eu ainda não, não tinha batido de frente com esse universo da academia, da capoeira em academias. Mas essa época sim. ainda tinha era muito comum, né? Alguém pegar um quartinho de uma casa e aquilo ali era academia, cheia de aluno.
Então, ao lado da minha casa, existia uma senhora que ela se chamava Helena, né? Hum. E ela, a senhora Helena, na prática da capoeira, ela abriu um grupo chamado Heleninha de Angola, né? Que era Olha, apadrinhado pelo mestre King Kong do grande Jardim King Brasil. Kong. Mestre King Kong do Jardim Brasil, né? Que tinha um trabalho lá no Jardim Brasil, negro forte, alto, né? Um sorriso Sim, bonito, conheci. uma presença na roda de capoeira. E veio um professor chamado Oswaldo para dar assistência nessa academia. Na verdade, ele era o professor. Ela abriu ali, cedeu o espaço, né? Mas ela ficava como uma ajudante e o professor Oswaldo, que era aluno, o professor Oswaldinho, que era aluno do mestre King Kong, começou a dar aula ali. Então, Entendi. eu, né, não sabia que era capoeira, nunca tinha tido contato com capoeira. Tinha 7 anos de idade, né? 6 para 7 anos. E aí eu ouvi o barulho, né? Era um corredorzinho, até hoje eu passo lá, eu lembro. É porque é do lado de casa, né? É duas casas ao Legal. lado, então a nostalgia ela é eterna. Se eu for comprar pão, eu tenho nostalgia. Se eu tô voltando da academia, eu tenho nostalgia. O corredorzinho tá lá até hoje. Que E aí legal. eu entrei para ver, né? E aí tava lá uma turminha treinando, né? Eu acho que não tinha nem uma semana. E aí eu e todos os meus amigos e adolescentes da região começou a se matricular lá. E a casinha Hum. ela era bem apertadinha, era um espaço muito pequeno. Tanto é que tinha uns 40 alunos lá dentro, então a aula tinha que ser dividida. A aula tinha que ser dividida assim, ficávamos uma grande parte encostada na parede, do lado de cá, do lado de lá, entrava Legal. 6, treinava, daqui a pouco trocava mais 6 de lá, os 6 da outra parede, e essa era a pegada do treino, porque todo mundo queria fazer capoeira. E Isso é eu gostei maravilhoso. muito. É, foi uma época diferente com a capoeira. E aí no ano de 89, depois de um ano treinado, teve o primeiro batizado de capoeira, né? No Jardim Brasil, aonde eu e todos os meus amigos e os adolescentes na época, entre eles os adolescentes mais velhos, meu mestre Xandinho, que já tinha contato com a capoeira muito antes de mim, devido ao pai, contato familiar e toda a história que ele contou aqui. Sim, fantástico. E, e pegamos essa cerimônia aonde eu vi pela primeira vez o mestre Catitu e o mestre Peixe, né? Grande artesão, mestre. Estavam presentes no evento e aí pegamos nossa primeira graduação e Isso, depois, ainda, isso em 88. em 88 começamos, né? Então depois de um ano de treinamento, mês de Ah, treinamento, teve a primeira cerimônia em 89, né? De 88 para 89 foi a iniciação, né? O primeiro ano de treinamento. Então, depois que pegamos o primeiro cordão, depois de um hum, tempo, o professor Oswaldo, ele não podia mais dar aula, né? Ele hum. teve que ir. E quem o substituiu Opa. foi o mestre Espanto, mestre do mestre Catitu. O espanto, que Então, legal. Espanto. Eu cheguei um tempo, ele não vai lembrar, eu era muito criança, mas eu cheguei um tempo receber treinos do Mestre Espanto também, eu e essa Que legal. turma, né? Então ficamos ali por mais um tempo ali na academia do lado de casa, tendo aula com o Mestre Espanto. E aí, com o tempo, por situações da vida, eu acho que também não foi mais possível para o Mestre Espanto continuar ali naquele local. E aí se extinguiu, né, a capoeira no local. E Caramba. certo tempo depois, um dia eu estava jogando bola com os meus amigos e um chegou falando, pô, eu vi uma roda de capoeira, muita gente, pô, que legal, vi os meninos lá fazendo pirueta. Aí eu falei, né, aquilo tocou em mim e falou, pô, capoeira. Eu lembro da capoeira, eu fiz. E aí a gente parou a partida de futebol, porque todo mundo ficou curioso.
Todo mundo, Sério? uns 30 meninos, 40 meninos lá, porque tinha muito aquele negócio de estar jogando e ter os próximos, né? Sim, Então todo exato. mundo parou o jogo, todo mundo ficou curioso e andou, eu acho que era cerca de quase meia hora até o local, eu lembro até hoje, Largaram o na Zona futebol, meu Norte. irmão. Molecada, que Largamos o fantástico. futebol para ir ver a curiosidade da tal roda de capoeira, né? E Moleque. aí a localidade se encontrava no local que se chamava perto chamava Oxana, o local onde vendia novelos de linha e tudo, era uma loja. E tinha uma academia que chamava Trim Sports, né? Que tinha Isso naquele em local. Jaçanã. Tudo no Jaçanã, todos os primeiros passos lá em Jaçanã. E Legal. aí, chegando lá, tinha um beco sem saída, uma rua sem saída do lado da academia. E era uma Ah, ladeira, então lá de cima da ladeira você já via, né, a roda lá embaixo cheia de gente, e a gente acelerou, né? Porque deu aquela adrenalina que a gente nem sabia que a gente estava sentindo, a molecada correndo para lá, o povo indo para lá, aquela roda de gente. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, era uma roda do meu mestre Xandinho, que tinha caramba. continuado a capoeira e estava o mestre Xandinho e o mestre Panão fazendo essa roda. Olha que legal. E, e aí quando eu vi, poxa, me capturou rapidamente de novo, já não consegui mais ter paz a partir daquele momento, sem dormir, tudo, como que eu vou fazer, como que eu vou falar pro meu pai para voltar na capoeira e tudo. E aí eu fui lá, fui assistir um treino no meio da semana, só que tinha a turma da tarde, Hum. que era todos os meus amigos, o pessoal mais descolado e tudo, era legal. E tinha a turma da noite, que era o pessoal que eu não conhecia, era mais 3 alunos lá. Mas eu queria a parte da tarde, junto com o meu pessoal, né? Que eu conheço. Aí eu cheguei Ah, lá, aí falei com o Xandinho, aí o Xandinho, você, nossa, e sua irmã, como que você tá? Tudo bem, sua família? E aí ele gostou, né? Eu também gostei ali de ver a presença dele, porque fora a capoeira, ele cresceu me vendo na rua, né? Então ele fazia sei. parte dos adolescentes da região e eu das crianças. Então, assim, ele é uma figura que eu vi crescendo também fora da capoeira, né? Que ele me viu Sei. crescendo. Eu se o vendo, né? E sempre foi uma Perfeito. admiração, né? Ele sempre foi uma inspiração para mim, mesmo antes da capoeira. E Fantástico. aí ele falou assim, ó, eu falei, não, eu queria treinar junto com o pessoal, com meus amigos. Ele falou, esse horário está muito lotado, tem muita gente. Vem na parte da noite, que aí eu vou dar mais atenção para você, que aqui não vai dar para dar muita atenção e tudo, que tem Olha que muito legal. aluno, tem aluno mais velho. E assim foi, a atenção dele foi muito válida, né? No meu Sim. início ali junto com ele, porém, eu não queria a atenção especial, eu queria estar junto com a galera na sala, né? Porque eu não conhecia. Aquela sala cheia de gente, eu não queria estar na sala vazia. Só que aí, devagar, com o tempo, eu fui pegando mais o jeito, né? O corpo já foi pegando a mecânica de novo, e aí ele me colocou junto com o pessoal. E aí, desde Sensacional. então, viemos trilhando o caminho dessa vida de capoeira juntos, né? Tivemos passagens, né? Passagens não, né? Fizemos parte, né? Primeiramente, o grupo em si era o grupo do Mestre Panão, Capoeira Resistência, né? Sim. Que na época tinha um respeito, tem até hoje, né? Mas, porém, estava em ascensão na Zona Norte, né? Eu lembro Tinha disso, os eu lembro. capoeiristas ali de frente do Mestre Panão, junto com os outros grupos que tinham. Os anos 90, o que não faltava era bons grupos, cheios de Sim. capoeira bom. A galera comia capoeira. E aí eu. E aí. Perdi aqui o raciocínio. Onde que eu estava, mestre? Não, tudo bem. Vamos segurar um pouquinho aí, porque é o seguinte, tem muita informação aí que a gente precisa Então tá, filtrar ela, entendeu? vamos É porque, filtrar ela. na verdade, Mas não é o mais que eu gosto isso. eu gosto de me conectar na capoeira, é entender, porque eu também tive Exato. essa experiência. E é legal saber dos outros, essa ligação emocional, entendeu? Tipo assim, a lembrança Eu de estar fico no espaço. emocionado, eu fico nervoso. Exatamente. E lembrar do espaço que você treinou, eu tenho essa honra também de quando eu vou em Brasília, eu vou lá e no espaço que eu treinei, ainda está lá no local. Não é mais capoeira, hoje é uma escola
de educação infantil, mas tá lá meu corredor, meu salão, tudo legal. E isso é muito bom, porque não é a volta ao passado, é tipo assim, cara, valeu a pena ter vida, ter começado e continuado, entendeu? E o que é legal também é como a capoeira conecta, né? Tipo assim, a molecada, 40 moleques jogando bola, e falaram da capoeira e se conectaram com a capoeira. Então, ele tem um chamado. E você falou uma coisa bem interessante. Quando viu lá o ambiente lá, você estava conectado com o que queria estar com os amigos, com as pessoas. Isso te Exato, reportou a um passado positivo, gostoso, que você viveu lá no corredor, lá da sua casa, concorda? É uma ligação. exato, exato. Fez Exatamente. a conexão na hora. Exatamente. Tem uma escritora chamada Lisa Feldman. É uma psicóloga extraordinária, até recomendo ler ela. Ela falou o seguinte: toda vez que o cérebro vê ou a gente experimenta uma sensação, a mente leva a gente lá no passado para ver se tem alguma relação. Se tiver alguma relação, há uma conexão emocional. Se você fez a capoeira pela primeira vez, como você viu a primeira vez, foi legal. Mas quando você viu pela segunda vez no mesmo ambiente, foi mais impactante. Porque tinha uma ligação no passado, o seu cérebro foi lá atrás, opa, encontrou lá no escaninho do cérebro a mesma imagem, voltou para cá e pum, bateu emoção. E você se conectou justamente com o seu mestre e tem essa carreira com ele até hoje. Então isso aí é uma questão também emocional, neurológica, tem toda uma construção por trás, que não é só eu estou na capoeira por estar. Tem um propósito, tem um significado, tem um chamamento, tem um porquê, entendeu? Então a capoeira também ressignifica a nossa vida. Só queria deixar esse parênteses aí, tá bom? Não, com certeza. É isso que o senhor falou. Assim, hoje eu paro para pensar, é algo que não tem muita explicação. Acho que todos nós que somos capoeiristas, que já levamos anos, os senhores, uma vida, por mais diferente que tenha sido o caminho de cada um, no fundo não tem explicação. Como o senhor falou, é um chamado. Eu acho Isso, que o chamado aparece na vida das pessoas, às vezes não, né? Espontaneamente, em uma situação que a gente nem imaginaria e de repente bate algo na gente que acabou, a gente não consegue mais desligar aquilo da gente, né? exato. Tanto é que, assim, é, é muito relativo isso que eu vou falar, porém, eu conheço hoje pessoas que não praticam mais a capoeira, mas são capoeiristas até hoje, porque eu vejo o olho, eu vejo a dor, o sofrimento, mas a vida levou para outros caminhos. E eu vejo Exato. pessoas dentro da capoeira que não têm o mesmo brilho e que são praticantes de capoeira, né? Mas não são o mesmo capoeirista, não consegue sentir da mesma forma que eu vejo pessoas que, não digo se foi obrigado, né? Mas as situações da vida acabou afastando alguns capoeiristas de verdade. Alguns você tem que até tomar cuidado na hora de conversar, porque se você fala com a da capoeira um pouquinho mais do que ele espera, o olho já começa a encher de lágrima e já bate Exato. aquela nostalgia. Eu falo, pô, esse cara ele é capoeirista ainda. E os caminhos da capoeira ela é muito relativo, porque a capoeira ela tá dentro, né? Ser capoeirista é um estado de Exatamente. espírito. Não Com é certeza. somente o corpo da capoeira. É, essa sua observação é extraordinária, sabe por quê? A capoeira, na verdade, a capoeira em si e a vida da gente leva todo mundo. Eu acredito que cada ser humano da face da Terra tem um significado específico, único. Tipo você, Nego Boy. Você é único, não existe, nunca vai existir no passado, no presente, no futuro, uma pessoa igual a você. Ponto final. Esteticamente, pode ser alguém parecido, mas lá no seu selfie, até gêmeos intrauterinos são díspares, são exclusivos. A sua tendência, seus valores, a sua forma de ser é única. Então você é um ser único, você é peça única. Tá ok? Vamos botar nesses termos assim. Tá? Então, quer dizer, mas, então, se você é peça única, você tem um valor único, tem um valor eterno e tem um valor absoluto, tá ok? Isso é para todo ser humano é assim. Se você é único, você tem uma única mensagem para entregar aqui na Terra, com certeza, para as pessoas. E tem pessoas que, infelizmente, passam a vida inteirinha, vida sem significado. A gente sabe que, Exato. tipo assim, você adora música, por exemplo, desde criança, mas está num ambiente que não tem instrumento musical. A vida passa a ser uma vida medíocre. O que é medíocre? Mediana, sem sentido, entendeu? Pô, você é um cara que gosta de artesanato, só que você não tem argila, não tem madeira, não tem nada, não tem um mármore, não tem nem papel, nem desenho. Então, quer dizer, você
mata o teu desejo, os teus propósitos, e vai fazer alguma atividade para poder se alimentar, trabalhar para os outros, comer, papapá, e passa a sua vida sem sentido. Na capoeira, no nosso caso, não é só a capoeira não, outras atividades também levam a esse sentido. Você encontra um propósito. Quando você encontra um propósito, você encontra sua identidade. Por isso que a capoeira é tão poderosa para nos dar esse flerte aí. E seus amigos que estão parados, e vê, eu consigo comigo também, meus amigos que pararam a capoeira, a gente vê lágrima do olho descer, entendeu? Na verdade, o capoeirista parado está em movimento. A capoeira não para de movimentar dentro dele. Só que o cara não treina mais, está afastado, está casado, está com a família, engordou, ou então perdeu sentido, aquela coisa e tal. Mas ele está ali dentro. Isso, essa observação é extremamente importante, porque ela é uma água divisora na vida da pessoa. Ela melhora. Exato. Sabe por que a pessoa fica com saudade? Porque a pessoa se torna melhor cognitivamente, intelectualmente, que é o cognitivo, né? Espiritualmente, fisicamente, as suas relações se ampliam. A capoeira só tem uma desvantagem: você não treinar. É. A única, não treinar ela. A única desvantagem. Exatamente. Eu às vezes até, assim, aquela mesma cena, né, mestre? Assim, você pega uma turma de alunos, né? Até mesmo as que fizemos parte no passado, ainda mais ali naquela ascensão da saída dos anos 80 para os anos 90, né? Essa metamorfose que teve, aquela ascensão dos anos 90, as salas de aula eram cheias de alunos. Cheia. Então você pega cada um desses capoeiristas que estão hoje aí levando o trabalho. O que eu falo, o pessoal aí do Brasil que saiu, né, para expandir a capoeira e levar ela, todos eles vieram de uma turma gigantesca, assim como eu. Uma turma gigantesca de centenas de alunos, e você para pensar e você fala, poxa, de tantos e tantos alunos, você olha para o lado e ficou você mais dois, no máximo. Então, você... Antigamente eu lamentava, eu falo, poxa, se aquele rapaz tivesse continuado, hoje era para ser um bamba aí, um mestre, um conhecedor da arte, porque vários que eu vi com talento, inteligentes, né? Pessoas que eu falo, poxa, aquele cara, se tivesse na capoeira, tinha vingado de uma forma tão bonita, mas não era o que ele queria. Então você se lamenta pelos outros, você se lamenta por talentos que você viu que iria dar certo, mas não era o querer deles, era o querer nosso para a vida deles, entendeu? Exatamente. E você acaba falando, pô, no final eu meio que acabei sendo o escolhido daquela turma. Os anos passaram e eu tô aqui, todo mundo parou e eu tô aqui. Então é um pouco... Como que eu vou dizer a palavra aqui? Que eu penso em hebraico também, então se mistura aqui as línguas, e aí demora para achar algumas palavras em português. Enferruja o cérebro se não pratica. Então, no demais é isso. A gente lamenta, mas seguimos o caminho, né? A gente lembra com nostalgia, porque muitos que pararam também foram inspirações para muitos de nós, né? Sim. Tem pessoas que não estão na capoeira mais, mas que quando você vai contar a sua história, você é obrigado a contar a página dela também, porque fala, pô, não faz mais capoeira, mas é um personagem que me inspirou lá atrás, né? E alguns, graças a Deus, estão até hoje, né? Nos inspirando. Graças a Deus. Então, com certeza. Era um tempo legal. O Tizil acabou de entrar e te mandou um abraço, Tizil. Opa, saudações, meu povo, capoeiragem de São Paulo, Brasil, do mundo. Maravilha. Meu querido, é o seguinte, eu acho que existe um propósito. Você está em Israel hoje, nesse momento aí passou um homem e falou o seguinte, muitos são chamados, poucos escolhidos. Isso é na capoeira, no taekwondo, na engenharia, em tudo na vida, entendeu? Porque uma vez um amigo meu chegou assim, Adelmo, sabe meu sonho? Qual é? Todo mundo da Face da Terra fizesse capoeira. Eu falei, isso não é um sonho não, isso é um pesadelo. Mas por quê? Se todo mundo faz, você vai dar para quê daqui a um tempo? Não tem muito sentido isso. Não tem muito significado. Todo mundo faz. Eu acho que todo mundo deve se experimentar a capoeira, respeitar ela, porque a vida, tipo assim, se todo mundo fosse capoeirista e todo mundo viver só da capoeira, por exemplo, seria também impossível isso, é uma coisa meio louca, né? Vamos supor que isso aconteça.
Um dia você vai ficar doente, vai ficar um médico. Um cara não fez medicina, o cara fez só capoeira. Não vai ter médico. Entendeu? É coisa meio Exatamente. absurda, meio sem sentido, mas tem uma lógica. Então, assim, o médico, hoje temos o mestre Adilson em Brasília, que é um dos nossos médicos lá no Planalto Central, capoeirista, legal. Então, se todo mundo experimenta a capoeira e vê a capoeira com respeito, tipo, o taekwondo é obrigatório nas escolas lá na Coreia, tá ok? Eu estive lá em 90, fiz um festival lá, um festival cultural, né, de capoeira não, teve capoeira também, e convivi lá, porque minha faculdade é coreana, que eu estudei, então eu vivi muito lá. Então, pessoal, quer dizer, é obrigatório mesmo. Mas nem todo mundo faz taekwondo lá. Mas todo mundo respeita o taekwondo. Uma cultura de luta, igual o Brasil. O Brasil, tudo bem, é outra situação. Por que eu falo Sim, isso? Porque as pessoas devem o quê? Experimentar a capoeira para ver os valores que ela tem. Não é nem a questão estética. Acho que o cara que entra na capoeira não é para ser lutador, nem para ser cantador, nem para ser tocador. É para experimentar alguma coisa que tem dentro dele que vai se conectar com a capoeira e vai fazer ele se sentir melhor. É por isso que o trabalho exatamente. infantil é extremamente importante. Você dá para a criança a experiência da capoeira. E nem toda criança vai ficar na capoeira, como seus amigos que sumiram. E Exato. eu dou aula para criança há 39 anos. Pô, imagina quantas crianças passaram pela minha mão. Só um. Fora tantos outros que fazem o Tizil, faz trabalhos excelentes, e muita gente. Exato. Essas crianças vão ficar conectadas à capoeira emocionalmente. Quando tiver lá seus 18, 20, 25 anos de idade, vai olhar a roda de capoeira. O que foi? Não, não sei o que é. A coisa tão gostosa disso aqui, porque teve uma relação boa, lembra? O Já corredor, ativa novamente, exatamente. a semente já estava O cérebro plantada. vai lá atrás, procura alguma coisa que tem conexão, que você vê e experimenta agora, e faz a ligação emocional. O corpo humano funciona assim, entendeu? Nós somos seres límbicos, né? Essas conexões são fundamentais. Por isso que é importante fomentar a capoeira, divulgar a capoeira o quanto possível, que é uma massa crítica positiva para a capoeira, para que daqui a uns anos a capoeira não pare de passar, porque ela passou no passado. Porque, ó, meu mestre sofreu crítica. Meu mestre sofreu muito. Eu sofri pra caramba. Meus alunos nem tanto. E assim, ó, vai diminuir. Tipo assim, você está em Israel, seu mestre Anil está na Espanha. Quando é que a gente imaginar, há 40 anos atrás, a capoeira está na Europa? Só foi alguns mestres, pô, Gelon e alguns outros, nesse capoeira, mas tem com muita dificuldade. Hoje não. Hoje é chique dar de capoeira É, na Europa. Entendeu? Chique assim, para quem está exato. aqui dentro. E é legal também. Entendeu? É um trabalho de respeito. Eu tenho um puto orgulho em sair da minha casa e chegar numa escola, ser professor de capoeira. Aqui na minha região, aqui, eu moro na Moca, ninguém sabe meu nome. Mas onde é o capoeirista mora? Ali, ó. Todo mundo sabe onde eu É estou aqui. Ninguém sabe meu uma nome, referência. mas o capoeira conhecem. Exato. E só para fechar isso que o senhor tava expressando, eu sempre costumo dizer para o aluno, né, depois que ele pega um entendimento básico na sala de aula, fala, olha, justamente para não se decepcionar mais, né, porque a gente se empenha tanto, se apega tanto nos alunos, né, então quando É, começa a dar fruto e desenvolver e a vida muda e aquele aluno vai, essas primeiras experiências dos primeiros alunos indo dói, mas dói. E aí dói, eu você sei. vai aprendendo a lidar com isso. Você começa a entender que não importa a qualidade do aluno. É 50% de chance dele ficar ou dele ir. Se ele ir, tá tudo bem. Então eu passei a conversar com os alunos que pegam o entendimento da capoeira, depois de um tempo. Olha, que nem o aluno meu me perguntou uma vez, né? Ele me perguntou uma vez, eu sou capoeirista? Olha que legal. Eu sou capoeirista, nego boy? Aí eu falei, eu não posso te responder isso ainda. Quem vai dizer isso daí é o tempo. Eu não sei se eu sou capoeirista ainda. Eu quero mais 40 anos tá nela, Boa entendeu? resposta. Mas eu tenho algo dentro de mim que me diz que sim, essa já tá definida como minha vida. Porque eu quero, eu amo e eu não consigo sem isso. Uma dependência que eu tenho. Porém, você está começando agora. Mas não se preocupa com isso agora. Independente se você vai ser um capoeirista ou não, se você ficar nela, ótimo. Agora, se você não ficar,
quando você for, você só vai levar coisa boa dela. Então a importância de você estar na capoeira, ficando ou não, ela vai te preencher de muitas formas e vai te dar muitas coisas positivas que você vai levar. Você vai levar para a vida. A capoeira te dá coisas para você levar para a vida, né? Você vê muita gente sem falta de confiança, né? Pessoas que até mesmo a autodefesa, pessoas que não sabem se defender, segurança. Eu mesmo, a capoeira, hoje eu consigo falar para quantos um número grande de pessoas, um público, mas eu lembro que a capoeira ela me ajudou a deixar de ser uma criança. Eu era um bichinho do mato, eu não sabia lidar com o pessoal, né? O pessoal falava oi, eu era criança, que menininho tudo, eu me escondia atrás da perna do meu pai assim, não conseguia nem olhar. Então, graças à capoeira, quebrou isso de lidar com as pessoas, né? De ter contato. Eu sou muito grato à capoeira, porque eu não tinha isso. Então, o que eu falo, se eu não tivesse continuado capoeira e continuasse a minha vida, eu ia continuar a minha vida mais fácil, porque eu ia sair da capoeira já tendo mais a facilidade do contato com pessoas, né? Entendi. Antes da capoeira eu não tinha isso. Então eu falei para ele assim, tudo bem, agora não é tempo, mas não se preocupe. Todo mundo que faz capoeira, continuando ou não, vem para pegar coisas boas e levar. Então, se você veio e recebeu coisas positivas, coisas que vai te ajudar e funcionar para a sua vida fora da capoeira, você já ganhou muito. Só de passar por uma sala de aula da capoeira. Exatamente. Então, hoje eu passo essas palavras para as pessoas que eu vejo que gostam de capoeira, porém eu vejo que talvez não vai seguir, né? E a pergunta, eu sou capoeirista, eu deixei isso assim, deixa que o tempo vai responder para mim e para você, se você vai ser um aluno meu capoeirista ou não, ou se você vai ser um aluno que vai passar. Isso é interessante. Essa pergunta é muito complicada, porque, tipo assim, eu posso ser um atleta de capoeira. Agora, o que é eu ser capoeirista? Tem a ver com a essência, né? Você falou aí de valores. As coisas mais importantes que existem estão dentro da gente. Tudo que você vê e toca não é real. Um carro, você bota a mão, tem um carro, daqui a pouco vai embora. Você vende ele, é roubado, você dá de presente, sei lá. Aqui não é seu para sempre. Essa camisa aqui não é real. Era só por pouco tempo. Agora, a minha emoção, a minha inteligência, os meus valores, o meu amor, entendeu? Isso é eterno. Eu vou levar comigo para sempre. Isso sim é real. Então, quer dizer, o ser capoeirista está na sua essência. Por exemplo, eu tive alunos que se dedicaram muito para capoeira, me dedicam até hoje. Teve alunos que não se dedicavam, não. Só aparecia na hora de comer o pedaço do bolo. Tá entendendo? Eles não construíram dentro deles alguma coisa concreta. Que é o valor na sua dedicação. Então, se eu não me dedico para capoeira, se eu não estou fomentando, dando aula, correndo atrás, fazendo alguma coisinha, mínimo que seja, eu não estou construindo a capoeira em mim e nos outros. Então, eu perdo a essência. Se eu estou construindo... Porque o que vale o homem? Tipo assim, vamos usar o seu mestre, Xandinho. Qual é o valor dele? O construtor de pessoas. Tem um Tizil aqui, vou usar ele também como um exemplo. Ele está construindo o quê? Valores, ensinando pessoas a trabalhar e fomentar capoeira e fazer projetos, tudo mais lá. Isso é a construção de valor. Então, você vê, quando olha a pessoa assim, você não vê a pessoa pela pessoa, vê pelo valor que ele criou. Porque pessoa tem 6 bilhões andando por aí na Terra. Quem está construindo valor tem uma ascensão maior. Imagina uma penumbra. Você está num ambiente interessante, chega no Mar Morto, lá num lugar que não tem a luz, é uma escuridão total, né? Sem não ter a lua. Mas se apareceu um navio lá no horizonte, tu olhava para o navio, né? O que é aquilo? Um farol, uma luz. Então, na penumbra, quando tem uma luz, todo mundo quer converter para aquela luz. É quem constrói valor. E na capoeira é a mesma coisa. Se você não constrói valor, você não tem essência. E ser ou não capoeirista vai basear em quê? Não tanto que você treina, mas tanto que você entrega. Pô, vamos botar um exemplo aí da religião que você está aí, né? Não da religião, mas no ambiente que é Israel, né? As pessoas ficam incomodadas em dar o dízimo. Aqui no Brasil, por exemplo, dar o dízimo.
O dízimo, os 10% não tem valor. O que tem valor mesmo é o tanto que você fica. Se o que você dá é muito, o pouco que você fica se torna grande. Porque, por exemplo, se alguém te desse, você está no deserto, cara, o que você quer? Tem uma plantação lá, o que você vai querer? Uma cesta de comida ou uma cesta de sementes? Sementes, né? Você vai produzir para sempre. Aquela cesta de comida vai acabar logo. Se fosse dar de escolher, eu botaria a comer ali a comida e ter a semente. A semente é importante. E a semente é o menor que existe. Exato. Isso para as pessoas que têm uma visão, né? Porque muitas pessoas vão na comida. Aqui em Israel é a situação um pouco complicada, mas existem entre as duas partes. Mas com certeza, com certeza. Exatamente. É porque é o fogo da capoeira. O cara quer treinar e não quer produzir nada. Eu tive um aluno, por exemplo, que estudou comigo há anos, largou a capoeira, depois de uns 10 anos voltou, já homem adulto, né, era criança, né? Exato. Pô, Adel, legal, eu vou voltar pra capoeira, porque, olha o que ele falou, a minha namorada me deixou, era uma modelo a namorada dele, né? Eu não levei muito a sério aquilo, ele foi treinou comigo uns 6 anos, ó. Se tornou grande, forte, capoeirista, bom pra caramba. Onde ele me ligou, depois de 6 anos, assim, direto, todo dia treinando. Adelmo, a minha namorada voltou, pô, cara, que legal, parabéns, eu vou largar a capoeira. Largou, tem 15 anos. Sumiu. Eu não entendi até hoje. Então, o senhor não entendeu exatamente, mas o senhor já é mais tem mais experiência que eu e minha geração, mas essas primeiras experiências, dos primeiros que a gente conseguiu montar e ir embora, que causa aquela primeira dor também, né? É um filho indo embora, né? Incomoda, você fala, né? assim. Então, nos dias de hoje, eu estou aprendendo a lidar com isso, né? Do até logo, do adeus. Que, tipo assim, é aquela velha frase que filho a gente não cria pra gente, cria pro mundo, né? E o mundo da capoeira também existe isso também, né? Como assim? Na minha cabeça, como o senhor falou, há 20 anos atrás, eu ia estar lá no Jaçanã, chegando, meu mestre Xandinho dando aula, a sala cheia, os turnos. E isso daí ia ser a vida de capoeirista, e rodando a capoeira aí no Brasil. Hoje, né, aquela época eu nunca ia imaginar que hoje eu estaria numa outra parte do mundo sentindo falta de estar numa sala de aula com o meu mestre, me chamando a atenção, me corrigindo, me ensinando, me dando caminho, estando junto com ele, podendo abraçar. Hoje eu sinto falta disso. Porém, ele acabou me criando e me criou literalmente para o mundo. Hoje eu ando, né, com as minhas pernas. Porém, eu sou um filho à distância, né? Não parei. Então, eu acredito que no coração dele, tipo, tudo bem, eu não tenho meu filho perto de mim, mas o meu filho está aí seguindo o caminho dele, né? Ele está fazendo a história dele, trilhando a história dele. Porém, aqueles filhos que pararam é o que a gente sofre mais. E eu acho que todos nós, num tempo da vida, pega esse processo de a gente não desapegar, mas tipo deixar ir sem tanto sofrimento, né? Tipo, tá bom, Sim. não dá, não deu, não vou sofrer, fiz o meu papel e aquilo que eu falei, tudo bem, se não vai mais continuar, pelo menos está levando coisas positivas. Alguma coisa, algum sentimento vai lembrar. Ele vai estar levando um pedaço de mim eternamente junto com ele. E deixando um pedaço dele eternamente junto comigo, né? Então eu acho que é válido, é válido. É válido também os que vão, né? Não, que é válido mas olha que legal. Você deu um feedback legal aí e deu um insight em mim. Quando você tem essas experiências, você faz o quê? Você traz pedaços de pessoas para você e ter essa relação emocional com a pessoa. Um te decepciona, te deixa muito alegre, te abandona, e assim vai. O que acontece com a gente que vai ficando, né, na estrada? Que os pedaços vão ficando na estrada e você continua nessa estrada na capoeira. Você adquire tônus emocional, fortaleza emocional, disciplina. Se eu vou malhar braço, meu braço fica desse tamanho, porque eu estou hipertrofiando meu músculo. Eu posso também hipertrofiar e fortalecer minha carcaça emocional. E tá com experiência que quando aparecer uma coisa ruim, eu tenho controle daquilo. Porque eu já chorei por causa de aluno, ano passado, entendeu?
Quando eu saí de Brasília, foi uma coisa muito triste para mim, que não foi legal. Hoje não. Eu sinto, mas opa, eu tenho o quê? Eu amadureci, porque a capoeira me deu tantas experiências que não justifica eu ficar ainda magoado com o aluno pela mesma coisa que o aluno fez há 20 anos atrás. Opa, faltou amadurecimento. Eu não malhei. Eu não malhei emocionalmente. Então, eu preciso pegar o quê? Uma experiência, aprender, agregar e praticar. O conhecimento Exato. só vale se você quer dar dignidade para o conhecimento. Conhecimento pode ser teórico ou pessoal mesmo. É você se aprofundar dele. E se quer dar sentido ao conhecimento, passe ele para frente. Baseado em quê? Na sua experiência. Ponto final. Exato. É Exato. justificativa. Mas me diga uma coisinha, eu quero te perguntar. Sim. Você é aquele menininho lá daquele corredor, depois foi o mexandinho, terminou papapá. E como é que está hoje, fora do Brasil? Eu já tive alguns momentos fora do Brasil. Não fiquei tanto tempo quanto você. E eu senti um impacto muito grande. Foi legal para aquela experiência. Mas eu não consegui me ver fora do Brasil. Como é estar fora do Brasil? Mestre, eu vou fazer um resumo desse tempo viajando e residindo aqui fora, né? Em 2001 foi minha primeira experiência fora do Brasil, aqui para Israel, né? Por ironia, minha primeira experiência internacional foi vir aqui para Israel. Fiquei um mês e meio aqui, né? E depois voltei para o Brasil, fiquei o ano de 2002, continuando a vida normal. E de 2003 até 2007, eu passei a viajar para a Europa, né? Hum, Pela capoeira e pelos shows, né? perfeito. Eu, pesquisando na história, quem eu consegui encontrar, né? Mas é uma fonte que eu ainda não consegui encontrar exatamente, mas lá atrás, quem deu esse primeiro passo, pelo menos para chegar lá nos Estados Unidos e tudo, quem passou, acredito eu, pelos shows e apresentações de capoeira dentro de navios transatlânticos foi o mestre Arthur Emídio. Foi quem Mídia, que legal. mestre Arthur Emídio, né? Um lutador, porém um artista também, né? Então, Exato. mas fora esses registros que eu encontrei, no Brasil, antes dos anos 2000 ali, eu nem sabia que tinha os cruzeiros marítimos nem nada, mas foi uma época muito forte de cruzeiros marítimos no Brasil Sim. ali entre 99, 2000, 2001, 2002. E eu acredito que eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, a estar junto, levando a capoeira dentro de shows, dentro de cruzeiros transatlânticos, né? Um dos pioneiros Fantástico. e, consequentemente, um amigo meu, um irmão meu de capoeira, que era fantástico, era um showman de capoeira, né? Hoje ele tem academia de luta também, se transformou num excelente lutador, sempre um excelente capoeirista, mas ele se dedicou muito à carreira de show relacionado a culturas, né, do Brasil, danças folclóricas, né, carimbó, Legal. bolhadeira, capoeira, e no momento que eu tive que sair dos navios, ele entrou no meu lugar, o professor Kerker, que hoje ele Ah, o mora na Kerker, Espanha. grande. Grande O Kerker. Kerker é um menino com talento, ali é multi, Sim, né? eu sei. Conheço ele. E um ano depois, 1 ou 2 anos depois, ele não podia mais continuar ali nos shows, nos navios transatlânticos, e aí ele me entregou novamente, só que eu estava no fluxo da capoeira, né? Ele falou, pô, eu Ah, preciso sair, tudo. Então a gente chegou a fazer um show juntos, apresentar para o público no navio, e eu cheguei a fazer 2 vezes a travessia, né, de navio do Brasil para a Europa, né? E aí na minha cabeça veio um filme, né? Eu falei, pô,
em algum lugar aqui foi o mesmo caminho dos navios negreiros e tudo, as primeiras Ó, que viagens, loucura. descobrimento. Então, assim, eu falei, poxa, eu consegui, né? Vim muitas vezes de avião, porém eu paro para pensar um pouco no que a capoeira me deu também. Eu atravessei o mundo 2 vezes de navio, né? Então, Fantástico. 13 dias de viagem, eu acho. Então, chega no 7º Caramba. dia ali, você está no meio do mundo ali. Então, eu pensava assim, pô, se acontece uma coisa com esse navio aqui, para chegar socorro de lá, demora, de cá demora. Então, Não dá. é. Então, chegava ali no meio do mundo ali, eu Não falei, pode, só você não água, pode, água, água. você não pode estar nesse navio nesse momento aí. Você não pode assistir o Titanic, não, né? Não, eu sonhei, tive pesadelo com esse tipo de filme lá, acordei suando no navio, mas até aí tudo bem. Mas aí eu Ah, é. tive essa experiência de poder fazer a travessia 2 vezes de navio. E aí, toda vez que eu parava na Europa, eu descia em Lisboa e Hum, pegava a mochila e saía desbravando tudo, até chegar no meu mestre. Aí ficava um tempo com o meu mestre lá, rodava a Europa, tudo voltava para o Brasil. Aí no outro ano, fantástico. de novo, eu fiz isso por uns 3 anos. E aí nos anos seguintes eu continuei indo para a Europa para poder ajudar o trabalho do meu mestre lá junto com ele e tudo. E Sim. voltava para o Brasil, então ia para a Europa. Aí você trabalhava, você conseguia uma quantia, voltava para o Brasil, pagava as contas, zerava tudo, ajudava a mãe, família, dinheiro acabava. E todo ano isso. E aí no ano de 2007 eu bati o martelo, né? Falei, não, Hum, não dá. Decidi, eu não vou ficar pingando na Europa, eu vou de vez. E aí perfeito. eu bati o martelo, fui de vez, aí teve uma despedida minha lá no Bar Brahma, num show da Carolina Hum, Soares, a época que eu saí na matéria Menina é Bom Bate Palma pra ele, em edição DVD. Eles tinham mudado da revista para edição Ipiranga com São DVD. João. Ipiranga com São João. E Ipiranga com São João. E ali foi a E fez despedida, de porque tava Jaçanã. do Jaçan... Então ali foi a minha despedida, né? No Bar Brahma ali, tava toda a capoeiragem ali, pessoal da República de São Paulo, Mestre Maurão, Catitu. E então em 2007 eu vim para a Europa. Hum, Aí da Europa começou a vir os convites, né? Para poder ir nos eventos. E no meio desses convites dos países ali surgiu um convite de Israel. E aí eu botei também na agenda e vim. E aí, nisso que eu vim hum. para Israel, fiquei aqui, dando curso aqui uns 3 meses. E aí, voltei lá para a Europa, depois voltei para Israel aqui. A vida foi dando continuidade. Aí, tive minha filhinha aqui, nasceu, e aí a história Legal. se consumou, né? Tipo, agora não tem mais Eu- escolha. Então, Soltou eu a luto âncora, pela, né? eu luto pela capoeira, porque assim, eu conheci algo mais importante, tão poderoso, Sim, muito mais poderoso da capoeira na minha vida, que é o amor pela minha filha. Então eu falei, bom, sim, com certeza. se o sentimento maior que eu tenho no coração, que é pela minha filha, né, é, cresceu e nasceu aqui em Israel, então é aqui em Israel que eu vou levar os caminhos com a capoeira e eu vou levar minha luta com a capoeira aqui, né? Até mesmo um país que precisa muito, né? Tipo, é um É, país que né? tem muitos praticantes, porém ainda a capoeira ela é muito atrasada aqui. Entendi. Mas é É, porque isso, né? também tem a ver com o impacto cultural, né? Tipo assim, eu dei aula na Europa há muito tempo também, na Inglaterra, e eu já, Existe. ó, eu fui dar uma aula lá, primeira aula que fui dar lá, o pessoal gira pra cá, gira pra ter de mandingar. Aí, o que é mandingar? Como é que você explica um negócio desse, cara? Como que explica? Como que explica o que é Explica. mandingá, mesmo? Pode teorizar, mas não adianta. Se você não tem uma vivência, isso aqui. Aí então, porque o corpo, na capoeira tem mil comunicações. Você comunica com o olhar, com o corpo, com a fala, com a língua, com a cantoria, entendeu? Com o gestual. Então, mas isso aqui tem a ver com a cultura brasileira. O cara que pega ônibus, pega metrô, corre da polícia porque o cara é um camelô, entendeu? O cara tá de carro aqui xingando, todo mundo em São Paulo, um trânsito maluco. Eu estou em Brasília lá. Então, quer dizer, o Brasil são vários Brasis. E tem a ver com o quê? Com o molejo do corpo, que é específico do povo brasileiro, ponto final. Não é mérito do povo, é específico. É da natureza corporal, da comunicação corporal do brasileiro. Aí se transporta isso para a Europa. Quer dizer, se o europeu não vem aqui
e vê o baiano andando na rua, o pernambucano, o paulista, o carioca, gente falar, tudo mais lá, ele não consegue entender o self da capoeira. E você que está Exato. aí, o cara não tem essa experiência, o que é mandinga? O que é mandingar? É como, ó, Exato, é. rebola então, rebola aí, então fica uma coisa meio externa, né? Meio por fora. É só o Exato. corpo, mas é interno. E, e aqui é um choque cultural, não só, né, de nós que não somos daqui, estamos aqui em relação ao comportamento, mentalidade do povo, não é nem um choque cultural, mas um pensamento diferente, religiosamente falando, porque Israel é um país religioso também, né? Sim, Então, assim, eu estava vendo muito enraizado. até eu estava vendo até um documentário, alguma coisa assim, que estava o Mestre Moraes e outros mestres falando sobre é, o ser capoeirista, né? Então eu falei, eu lembrei Hum, disso, porque se para você ser capoeirista você tivesse que estar atrelado a alguma religião específica, em Israel não podia existir capoeirista, porque aqui não com se pode crer em outra fé que não a Bíblia, a Torá que eles chamam, né? Então fala assim, certeza. aqui é muito diferente porque assim, eles tentam copiar e tudo, mas eles não entendem exatamente o que é essa ligação espiritual, religiosa, capoeira, histórica, tudo isso. Sim, Acho que mais nós aí no Brasil vamos entender e sentir um pouco mais essas raízes. Porém, exatamente. existe um choque, né? Porque às vezes você vai falar alguma coisa que nem assim, até certa graduação ou até um entendimento da língua, muitos deles nem entendem que eles estão cantando. Às vezes tem música para tudo, e tem as músicas também, né, de reverência aos santos, ou alguma homenagem de fé espiritual. Então, quando eles pegam essa consciência, pô, estamos cantando isso, pô, é isso que significa a música, mas aí eles já pegaram aquilo ali, já é de uma forma espontânea, eles não fazem a ligação. Porque se fosse para cada música de capoeira, eles pensarem, pô, eu estou fazendo isso, isso é contra a nossa fé do local. Então é Sim, aí onde entra, eu falo, a capoeira, ela não é a religião, né? Porque ela está no mundo inteiro, ela está para todos, né? Quem tem religião exato. somos nós. O capoeirista, a minha fé é minha, a fé do Senhor é Sim, sua. Então, cada um tem a sua fé. Isso não vai impedir com que a sua crença, a minha crença diferente nos impeça de fazer a capoeira como luta, como esporte. exatamente. Então, assim, isso eu Exatamente. acho a capoeira é algo fantástico, porque não dá para eu pegar a religião que seja, né? E até as raízes afro, né, das Exato. religiões, das matrizes africanas, e resumir só isso, porque senão todo mundo teria que ser convertido às religiões de matriz africana para poder fazer Exatamente. capoeira. Excelente observação. Excelente. Então, tipo assim, o lado da capoeira, o praticar capoeira, eu acho muito legal a origem dela, né? A necessidade de Sim, libertação. Então, assim, não é a exatamente. necessidade. Final. Então a necessidade de libertação e de ser feita como luta deixou desde o começo de sua criação a porta aberta para todo aquele que um dia gostaria ou simpatizasse com ela no futuro. E hoje ela está no mundo, né? No Japão, Com aqui em certeza. Israel, né? Exato. Fés diferentes, mas que abraça a todos, né? E hoje já não vejo que incomoda para eles cantar cantigas que têm a ver com a nossa fé no Brasil, né? Com o catolicismo, com nossas culturas afro. Tá tudo bem. A música toca, a música ela é energia, ela toca. Então, assim, ela recebe tudo. E na musicalidade também, né? Na roda de capoeira, às vezes tem ali na roda de capoeira muitos capoeiras, cada um tem sua fé, mas a música, ela toca em todos. Então, todos Exato. respondem o coro igualmente, independente do que o cantador estiver cantando. Por quê? Porque ali é um momento de uma comunhão, né? E, assim, Exatamente. toda crença positiva, né? Todo mundo que tem sua fé, a fé ela já é positiva por si só. Então, se Sim. soma
ótimo, né? A sua fé positiva com a minha fé, com a fé ali, a roda de capoeira é energia, né? Então eu acho que não tem problema nas cantigas de roda a gente deixar um pouco nossa religiosidade de lado para poder ali fazer parte da roda de capoeira, da musicalidade, fazer parte do coral, né? A comunhão com os amigos, né? Então eu acho que tem isso. Porque aqui em Israel, muitos, tipo, depois do verbo... Uma vez um capoeirista foi na roda que eu faço aqui em Israel, na roda de rua que eu faço, e aí, isso daí já faz uns 8, 9 anos atrás, aí ele chegou com um patuazinho aqui, né? Sim. Ele tinha viajado para o Brasil e comprou, né? Patuá, tudo direitinho, oração ali, tudo. Aí eu peguei e falei para ele, você foi pro Brasil, né? Foi legal, né? Eu falei, você sabe o que é isso que tá aí no seu pescoço? Ele falou, eu falei, você sabe o significado e tudo, toda a base? Ah, não, eu achei bonito, legal, comprei e tudo. Aí eu falei, não, tá tudo bem, você achou bonito, mas ninguém lá te explicou, nem nada. Não, alguém falou por cima. Eu falo, olha, tem alguns amuletos, alguma simbologia que ela só vai fazer significado para quem faz parte, é praticante daquela fé. Então Exatamente. você é um israelense. Aqui tem toda uma fé, tem todo um contexto histórico que, do mesmo jeito que você é entendido nisso, antes de você migrar ou você usar um amuleto, vamos dizer assim, você entender disso, porque Exato. tudo é energia. E às vezes, se você pega uma energia e você não sabe como direcionar, como lidar com isso, o É que era perigoso. positivo é perigoso. Então, eu falei assim, é, procura saber, né, já que você já tem, te chamou a atenção, procura saber mais sobre essa fé. Procura alguém que entende, alguém que pratique tudo, para te explicar exatamente o significado. Não pega algo e sai usando. Exatamente. Aí É ele, perigoso. eu falei, porque se for assim, tudo que eu ver achar bonito, eu vou botar em cima de mim aqui e vou parar de capoeira. E aí? Sem E aí? significado, não adianta estar usando alguma aqui. Ele falou, mas você não usa nada? Eu falei, eu não uso nada, eu tenho minha fé, mas eu tenho muitos amigos que têm suas práticas e têm utensílios também que faz parte da sua Sim, vida religiosa. Mas há um exatamente. significado nas mãos dele. Nas minhas mãos não teria o mesmo significado. Entendeu? Então ele ficou meio assim, eu Identidade. falei, pegue a cultura, vá estudar sobre a cultura, mas até mesmo para você poder repassar qualquer coisa com sabedoria, né? Seja a Sim, é sua fé claro. qual for. Né? Aqui em Israel, Exatamente. eu sou um estudioso da Bíblia, né? Eu gosto de ler a Bíblia. Minha base de fé é Fantástico. na Bíblia. Né? Ah, você tem religião, né? Eu não gosto de dizer que eu tenho religião. Eu gosto de dizer que eu creio na palavra de Deus, que eu tenho espiritualidade, não tenho uma Sim, religiosidade. Né? é Então, diferente, assim, é diferente. é diferente. Então, tipo assim, eu tenho a minha fé, eu acredito nisso, entendeu? Então, quando eu vou passar para frente qualquer informação de espiritualidade, é baseado naquilo que eu vivo. Eu vivo num país religioso, mas eu não sou religioso, né? Aqui eu Sim, fortifico a minha espiritualidade. Eu não vejo Deus como uma religião, eu vejo Deus como é, um caminho, né? Como diz na Bíblia, um caminho, a verdade e a vida, né? E aí exatamente. cada um vai receber Deus da sua forma, mas eu acho que chega no mesmo ponto Sim, daqui que está na cabeça do ser humano, né? Todo mundo precisa, todo mundo tem aquela dependência, né, de fé, de crer em alguma exato. coisa, de acreditar. Então, assim, eu sigo assim, né? Tem minhas meditações baseadas na palavra da Bíblia, né? E falo daquilo que eu entendo. O que eu não entendo, eu falo, eu tenho um amigo que é bom entendedor, eu vou te dar aqui o número, o telefone, vai lá e tenha uma conversa com ele para você não pisar errado, né? Então, Exatamente. assim, É porque complicado. aqui é complicado explicar religiosidade
e também explicar, não é que é complicado, mas explicar, né, as raízes, né, para Sim, o início da capoeira, ela estava em torno, em mescla com to, toda herança de matriz africana. sim, Então, exatamente. a capoeira ela originou justamente daqueles que trouxeram toda essa herança da África e começaram a desenvolver a sua espiritualidade, sua religiosidade, sua fé em solo brasileiro. Então, os primeiros, sim, eles Tá. são a herança, a capoeira nasceu nesses descendentes, né, os primeiros ali, com a religiosidade que eles tinham, que eles trouxeram da África. A capoeira nasceu de Exatamente. uma necessidade, mas os praticantes da sua fé de matrizes africanas foi quem começou com a capoeira, né? Então, querendo ou não, tudo estava juntinho ali no começo, mas a Assim, essência mesmo da capoeira nasceu da necessidade, né? A luta de se libertar, a libertação. Mas estava tudo exatamente. ali, Exatamente. É nascer com propósito, né? com A questão propósito. de querer uma religião específica, se o cara quer mesmo, quer usar alguma coisa, ele tem que ter uma iniciação, né? Isso é ponto final. Eu preciso me iniciar numa religião para poder entender o que ela tem de proposta para mim, que Exatamente. eu vou adaptar a ela, tá ok? E a sua fala foi muito pertinente, foi muito interessante, que provou claramente que a Senão capoeira é não laica. existiria a capoeira em Israel, senão a capoeira seria proibida aqui. Exatamente. Não teria Com como entrar certeza. aqui, Com entendeu? certeza. E no Japão, muito menos, é com shintoísmo, budismo. Mas, Então, quer dizer, tem nada a ver com a cultura africana e capoeirística, tá ok? Então, você provou claramente que a capoeira é laica, entendeu? Ela tem um propósito específico. A pessoa leva para a capoeira a fé que ela tem. Se levar, por exato, exemplo, tem católico que exato. não Se cultua levar, catolicismo na capoeira. Tem um bandista que não cultua o bando na capoeira. Tá exato. ok? É outra proposta. Então, quer dizer, ele precisa desmistificar isso aí, e se ele me permite, só uma observaçãozinha, quando houve a Sim, diáspora africana, a capoeira começou a surgir no Brasil quase 100 anos depois dos exato. primeiros Há navios. Um um espaço de tempo, ser muito exato, grande, e até aí houve muita diluição da cultura africana religiosa, houve influência da cultura exato. indígena, Já, e de outra cultura própria exatamente. católica, tanto é que houve toda essa construção até surgir a capoeira. Então, o capoeirista em si não tinha mais uma ligação direta com a África, do ponto de vista cultural. Ele tinha uma herança cultural, não uma ligação direta, era indireta, como eu. Eu tenho uma ligação indireta com a África. Por causa, minha mãe era, minha bisavó nasceu do ventre Exatamente. livre. Tá entendendo? Então, eu não tenho ligação direta com a África. Eu nunca botei o pé na África, eu não estudei a África. Conheço, assim, esporadicamente. Então, nunca cultuei nenhuma religião de matriz africana. Respeito, mas nunca cultuei. Então, quer dizer, eu não posso falar que minha prática de vida de capoeira tem a ligação direta com a África. É indireta. Eu pego requisitos e vou fazendo. Então, o que eu sou, então? Eu sou um brasileiro que vai chegar capoeira. Ponto final. Laico, sou teólogo, estudei filosofia e estudo e faço capoeira. Se o cara é um bandista e joga dentro do seu culto da capoeira, no ritual, quer dizer, o culto bandista é direito dele, né? Agora, limpar a capoeira, ela como cultura laica, que é uma atividade do corpo, da mente, da sua expressão, da sua identidade como ser humano, e também tem uma conexão com Deus, com Oxalá, com quem você acreditar. Com Ela tem certeza. também, porque é totalmente espiritualizada. Você falou da amizade, você está longe do seu mestre. Essa distância é só física, porque de coração vocês estão Exato. conectados. E o coração não é um órgão físico, é a ligação de tudo. Se você for estudar, por exemplo, a Bíblia, a Torá, ou hoje a neurociência, você pode perceber que eles dividem o corpo humano, a pessoa, em várias coisas. Principalmente o poder da mente. A mente é um poder criativo. Quando ela conecta com alguma coisa, mas quando a mente entra no coração, o impulso emocional faz com que você realmente produza as coisas. Tipo assim, que eu quero falar. Um dia você decidiu morar na Europa, morar, morar e parar de ficar Exato. pingando, né? Não, Em esses 7 anos, você sabia que era importante estar lá. Quando decidiu, foi a decisão foi do coração. Quando a sua mente está no coração, teve a decisão, opa, agora eu vou mudar minha vida. Porque saber o que tem que ser feito, todo mundo sabe. Fazer é emocional. Saber é cognitivo,
entendeu? É emocional. É exatamente o sentimento que eu tive na época, porque o sentimento de autoafirmação, de buscar uma melhoria na vida. O Brasil Sim, também, desde lá, desde tempos, não é fácil. Então a gente que é capoeirista, muitos aí que estão hoje no mundo aí, que até saíram de hoje não é fácil. projetos, né? Que saíram de situações precárias na vida. A capoeira foi uma válvula de escape, né? Eu acho que a maioria, se você for buscar para ver, a maioria dos capoeiristas que estão hoje aí, pelo menos da minha geração, essa nova geração, está por aí hoje, aí espalhado no mundo levando a capoeira, são justamente aqueles capoeiristas que veio de um ritmo de vida pesado, triste aí no Brasil, sabe? A capoeira foi. Então, quer dizer assim, muitos aí eu Né? vejo que eram aquele menino do projeto que cresceu, que virou professor, que fez um projeto, que foi para fora através da capoeira, que hoje tem outros projetos. Então, quer dizer assim, vir aqui para fora é, é um ato, como que Coragem, eu vou dizer, mestre? desafio. É um ato de coragem, porque assim, parece que tudo é legal, é as mil maravilhas, estamos aqui fora, tá viajando, e tá no país X, tá no país Y, mas há um preço a se pagar, né? Sim. Eu tiro o chapéu para todos os capoeiristas que vêm para fora e tomam a decisão de ficar aqui fora. Porque eu vivi É, os dois lados da moeda. Eu passei quase uma década viajando, indo e voltando, gostoso demais. E hoje eu tenho uma década aqui fora. Então eu sei o que, foi que é fantástico. viajar com a capoeira e eu sei o que, que é vir e ficar. Né? É um recomeço de uma nova vida, um novo universo, uma nova geografia, né? Uma nova mentalidade, é choque cultural. Então todo mundo que está aí pingado aí no mundo aí, os brasileiros passaram o que eu passo aqui, alguns estão passando hoje. E outros das Perfeito. gerações de senhores mais antigas também passaram, né? Então assim, é, não é fácil essa decisão. Porém, para muitos de nós era necessário na época, sabe? Sim, Muitos de nós com qualidade de capoeira, alguns não tinham perspectivas aí, né? Já começava a se seguir por um caminho meio tortuoso. Então, eu vi a exatamente. capoeira resgatando muitos, né? E assim, hoje, graças a Deus, eu vejo muitos deles aí, né, com trabalhos estruturados, com uma vida estruturada, né, que tem uma biografia de vida aí muito legal, mas Fantástico. há aqueles que visitou, porém não era. É como o senhor estava falando, meio que alguns têm missões, né? A minha missão não é a missão do senhor e vice-versa. Então, assim, eu vejo muitos mestres que vêm, ensina, passa um mês, passa um ano, né? Vem e deixa a sua semente, mas tem toda uma base montada aí no Brasil, já estruturada, porque o tempo dos senhores era o tempo que estava se firmando uma base de autoafirmação e tudo aí no Brasil. A poeira estava meio Exato. que vaga no mundo ainda. Então, aí no Brasil ainda, tudo começou aí, vocês preparando o terreno aí para a geração seguinte, né, pegar essa coragem de se Exatamente. aventurar ali e tudo. Então, quer dizer assim, nos anos 80, né, até o começo dos anos 90, eu vi os senhores viajando na geografia aí do Brasil. O Brasil já era um Sim, mundo, né? Vocês pegavam o ônibus daqui, né? Hoje todo mundo anda de avião, mas naquela época os senhores é. faziam a capoeira Só era de ônibus, tá entendendo? Era era só 13 de horas para lá, era 8 horas para lá, para ir, para voltar. Então quer dizer assim, vocês fizeram um caminho que hoje a geração de hoje tem um evento lá no Acre. Pô, o cara vai fazer um movimento tudo, porque a viagem é tão longa para levar o capoeirista numa passagem de avião e tudo, nos dias de hoje. sim, Mas né, no melhorou tempo muito. do senhor era feita de ônibus essas viagens. O Brasil já era o mundo, né? Então, Exatamente. quer dizer assim, até mesmo o senhor, né? Escutando algumas histórias do senhor, a ida para São Paulo,
naquela época já era uma viagem já, equivalente a você vir para cá hoje, de avião e Exatamente, tudo. 90. Não, eu vim de São Paulo para cá de Imagina. trem. Foi 24 horas de trem. Olha, eu peguei o 24 horas. finzinho disso, porque quando eu viajava para Goiânia, né, para Brasília, era esse tempo, né, 15 horas, 3 dias, 2 dias. Isso. Eu peguei o finzinho de tudo isso. Hoje não. Hoje o capoeirista nem roda muito o Brasil, já começa a capoeira, depois de uns anos já vem direto para a Europa. Não dá nem Exatamente. tempo de rodar aí, tipo, né? Dos anos 90 para trás. Porque todo mundo dos anos 90 para trás é conhecedor daí, depois foi pro mundo. A geração de hoje, às Exato. vezes, nem conhece a capoeira aí no Brasil. Já conhece direto a capoeira europeia, né? Que eu tô Exatamente. vendo acontecer muito. Eu vi Então, capoeiristas aí, não professor, eu não sei, mas alguns capoeiristas, amigos meus, que foram para aí, não capoeiristas, chegaram na Europa, sim, aprenderam capoeira com o europeu. Coisa legal, né, cara? Acho fantástico pois isso. é. A Acho dimensão que ela tá extraordinário, cara. hoje. A Exatamente. dimensão Mas que ela essa tem. diáspora é importante. Porque é o seguinte, querido, o que o ser humano precisa? De estímulo. Estímulo com coisas Estilo. diferentes, entendeu? Talvez esse momento que a gente ficou viajando aqui, estimulou a gente o quê? Porque não é fácil. Eu tenho um capoeira aqui nas minhas duas esquinas aqui. Aí eu saio Exato. daqui, pego um avião, vou lá pro outro lado do Brasil, ou vou para a Europa, vou para a África, jogar, fazer a mesma coisa que eu faço aqui. Racionalmente não tem lógica. Não, não tem lógica. Exato. Não tem lógica. Mas o quê? É experimentar coisas novas, conhecer pessoas novas, conhecer a mesma cultura de uma forma diferenciada, que cria o quê? Na minha mente? Novas conexões, novos caminhos vão se surgir, entendeu? E eu vou tendo mais estímulos. Então, quer dizer, quando aparecer uma situação mais complicada, primeiro, por exemplo, eu não conhecia a Inglaterra até 2002, por exemplo, e fui para lá. Sim. Só que fui para o sul da Inglaterra. E eu queria conhecer Londres. Eu passei, foi em Heathrow, de Heathrow fui embora. Eu nem vi nada. Aí, 2 dias depois, pessoal, eu quero conhecer Londres. Pessoal, não, estou ocupado, estou ocupado, estou ocupado. Qual ônibus pega? Passei 2 dias lá, perdi. Eu quase vi na Se rua. jogou. Mas me diverti, cara, sozinho. Andei pra caramba. É, Tirei foto de tudo, dos monumentos, eu né, em também sou Heathrow, lá desse. de parque Jogo. lá, Tamisa, tudinho. Conheci, pô. Se eu não tivesse experiência de sair de Brasil para São Paulo e desbravar o Brasil nos eventos, talvez se eu fosse, talvez eu nem iria para a Europa. Eu vou nada, não iria, com medo. Exato. Esse Não tinha sentimento estímulo. também. Eu, quando eu Exatamente. cheguei na Europa, tanto é que quando eu chego ali na Europa, ali onde eu estou mais habituado é na Espanha, né? Então eu Sim, rodei a costa litorânea ali de Lisboa até lá a ponta da bota da Itália ali, eu passei tudo. Conheço as praias tudinho da fantástico. Europa. E toda vez que eu parava ali na Espanha, eu fazia isso. Eu falei, meu, eu vou botar a mochila e vou me jogar. Aí parava nos metrô, eu pensava na linha de metrô de São Paulo. Eu falei, não, se eu ando em São Paulo, eu ando aqui também. E aí São Paulo é complicado. eu começava a pegar ali aqueles mapas e tudo, começava a andar. E aí, de tanto se jogar, hoje, se me jogar na Espanha, na Europa lá, eu ando de olho fechado. Por quê? Uma, tem o espírito aventureiro, né? E duas, Sim, isso que você falou, esse treinamento mental que o Brasil já dava, né? Das viagens, exatamente. porque às vezes pô, eu viajava pelo Brasil e chegava lá e falava, pô, e agora? Como que eu faço? Qual o número de ônibus? Não me larga aqui não, senão não sei voltar sozinho. Hoje não. Eu vou, que nem às vezes falei, quem tem boca vai a Roma. Numa das viagens que eu estava Isso. em Roma, estava com meu amigo, eu falei, Tá. ó, pronto, literalmente eu estou em Roma, então eu já consigo ir para qualquer Sacramentou. lugar. Todos os Exatamente. estados estavam para Roma, né? Se Roma não fizesse as estradas, meu Exatamente. irmão, não estava na pré-história ainda. Mas sensacional, querido. Mas é muito interessante. Agora me responde uma coisinha. Você está aí com o espírito tudinho, conseguiu vencer alguns limites, né? Físico, emocionais, Sim, psicológico, tudo mais lá. Como é que exato, é pegar tudo que você tem aí como capoeirista de uma forma bem simples e não é só ensinar a capoeira. Se coloca na posição do aluno. Como é que você vê a recepção? Como é que o israelense recebe a capoeira? Consegue filtrar isso aí? mestre, eu vou tentar filtrar porque tudo é É muito complicado. complexo quando se fala em capoeira em Israel, né? Hum, Assim,
a recepção da capoeira, quando eles vêm, é muito boa. Eles vêm, eles gostam, né? Teve um tempo aqui de ascensão da capoeira aqui em Israel, porém, a capoeira aqui, ela literalmente ela é uma capoeira artificial, né? Não tem capoeira aqui ainda. O que se vendem nas páginas públicas, a capoeira ela é 99,9% negócio, business. Não tem nada desse assunto que a gente está falando aqui, de sentir, de tudo. Não. Ela é levada de uma forma aqui mais comercial, né? Tem muito. Eles gostam. Quando eles vêm, pô, legal, eu gostei disso daí. É legal, o contato é positivo, né? É legal, a porta de entrada é muito boa. Mas o problema é no decorrer do caminho, né? Não há uma preocupação aqui com a capoeira em si, em relação a, a aprender de forma a ser passada, né? Como ancestralidade, conhecimento dos senhores, dos mestres. Aqui existe uma autossuficiência, né? Depois de um tempo mínimo treinado, todos aqui já têm uma autossuficiência, né? Não dependência. Tanto é que o único país, um dos únicos países do mundo onde não existe um mestre, mestre que eu falo a palavra mestre, né? Um mestre, um dos senhores, morando em Israel, né? No caso, qualquer um dos senhores seria a hierarquia do país, porque são mestres de valia, mas os mestres já entenderam, os que passaram por aqui entenderam como que as coisas funcionam aqui. E agora, depois de uma vida inteira, nenhum vai ter força para recomeçar do zero e disciplinar através de uma arte marcial, ancestralidade, história, toda a base da capoeira. Então eles não ficam. Você vai ver que na Europa, em vários países, tem algum mestre que ficou ali. Sim. Mas em Israel nunca nenhum mestre brasileiro ficou aqui. Era um recomeço de uma luta. Então, aí tem lastro, mas não tem profundidade. Não tem. Mas é uma construção, né? É uma construção ainda, né? Oi? Mas é uma construção ainda, né? Leva-se mais tempo em alguns lugares. É uma construção que começa a pegar um pouco de base, um pouco que eu falo é um pouco mínimo, quase inexistente, dos últimos 10 anos para cá. Né? Olha só. Antes disso, então quer dizer assim, a geração dos últimos 10 anos para cá, hoje, aqueles que têm a curiosidade de querer explorar o universo da capoeira e não somente o seu universo fechado, eles vão dar a mudança na capoeira. O pessoal de antes não muda mais, não querem mudar mais. Já há um monopólio, tanto prático quanto mental aqui. A próxima geração é que vai fazer essa mudança. Só que é um caminho a longo prazo, né? Eu sofro porque eu sou um capoeirista, eu sinto ela no sangue. Então tá no lugar onde tem muitos praticantes de capoeira, muitos, em todo canto tem, mas praticantes de capoeira tem muito. E faz muito bem, isso eu acho legal. Quanto mais capoeira tiver, ótimo. Mas capoeiristas, pessoas que vão levar ela de verdade, vão passar ela de uma forma respeitosa, verdadeira e conhecimento dos antigos, não. Aqui é toda uma maquiagem aonde... mas veja só, deixa eu ter uma observação. Eu comecei capoeira em 78. Exato. Eu não sou tão antigo de capoeira quanto os mestres mais antigos do que eu. Então, eu estou intermediário, eu posso me chamar assim, entendeu? Mas quando eu estava na capoeira, na minha infância, adolescência, para a fase adulta, eu percebia que a grande maioria da massa da capoeira que eu convivia ali, nas rodas, sofria da falta de conhecimento no Brasil. Exato. Não tinha internet, não tinha dinheiro para ir para a Bahia, para o Rio de Janeiro, não tinha dinheiro. Até os anos 80 para trás, para fazer uma viagem era difícil. Então, a gente via numa bolha, fechados ali, achando que aquela verdade era maior que a gente tinha. A gente desconfiava que era algo maior, mas não conhecia, então ali é o que abastecia a gente, entendeu? E era um processo. Depois, pum, quebrou tudinho isso aí. E quem saiu para fora não foram os mestres de Brasil antigos, porque os caras já estavam estabelecidos. Foram os mais jovens.
Lembra dos contos de fadas? Que a princesa é presa no castelo, que tem um dragão para matar. O rei está lá. Nunca um rei sai para poder libertar a princesa. Quem vai libertar a princesa é o príncipe jovem, é o capoeirista jovem. O que é a princesa? Isso tudo é simbólico, né? É sua alma. É libertar sua alma da ignorância, desbravar. E quando o príncipe vai libertar a princesa, o rei fala, ó, vai libertar a princesa. Nenhum desenho animado, que também é muito simbólico isso, ninguém pergunta qual é o tamanho do dragão. O dragão são suas dificuldades, são os limitadores. Ninguém está preocupado. Tipo assim, o cara vai e faz a coisa acontecer. O dragão dá-lhe tesoura, dá-lhe espadada e vence os seus limites. Se não vencer, o dragão come ele, que são o quê? Seus medos, suas limitações, suas incapacidades. E tudo que envolve a mente humana, entendeu? Isso tudo é muito simbólico. Então, veja só, a gente vive na ignorância também. De repente, em alguns lugares do mundo acontece também, porque a falta de conhecimento. Mas a capoeira, ela é totalmente, ela é biodegradável. Não é essa palavra que eu usar, né? Ela filtra, entendeu? Sim. E dá para a pessoa a possibilidade de quê? Você se conectar a uma coisa que você não viveu. Tipo assim, no Brasil, onde eu queria me conectar? Eu queria me conectar na África. Por causa que tudo que eu convivia na capoeira, eu queria estar na África. Porque eu achava que a capoeira era essencialmente africana, e não é. A capoeira é brasileira, com elementos africanos, europeus e indígenas, mas é essencialmente brasileira. Mas por que eu tinha saudade daquilo? De um momento que eu não conhecia, um ambiente que eu nunca vivi. Por causa das informações que eu tinha, dos estímulos que eu tinha. Que falta o quê? São mais estímulos. Porque hoje a capoeira está fácil. Tipo assim, a pessoa fala, não, a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa do mundo. Tenho receio disso. Ela divulga a musicalidade brasileira da capoeira. Mas para divulgar a língua, tem que ter aula de português. Concorda? Todo sentido. Tem que ter aula de português. Para entender o quê? Exato. O significado de mandiga. O mestre Fábio, que ele é docente da Faculdade Federal lá de Vitória, Espírito Santo, ele deu uma explanação muito interessante e está gravado lá no meu canal. Porque é o seguinte, tem um rapaz americano, que acho que é americano, se não me falha a memória, ou europeu, veio para o Brasil, quando ele era médico, dentista, aí chegou lá botou o nome da clínica dele de vadiação. Clínica de vadiação odontológica. Percebe que ele não conhecia o significado da palavra vadiação, né? Sim. Então, quer dizer, ele estava na capoeira, cantando música capoeira, mas não entendia a língua. Eu estudei coreano, você fala meia dúzia de palavras em coreano. Eu não sei nada de coreano, sou um analfabeto. Eu fui na Europa e sabia I'm hungry, I'm money, entendeu? Come on, guys, play capoeira. O básico. Eu não sei a língua inglesa. Eu sei mais ou menos a portuguesa, a minha língua. Então, divulgar a capoeira, a língua portuguesa pelo mundo, eu acho que a capoeira ela possibilita a pessoa estar em conexão com a língua. Na profundidade, tem que estudar. Não, exato, porque é o seguinte, assim, você vê muito isso nos discursos de muitos mestres, capoeiristas, e assim, você recebe, né, a primeira mão, porém faz sentido isso que o senhor está falando, porque assim, pode ser uma das maiores divulgadoras da língua portuguesa no mundo, sim, mas de uma porcentagem pequena da língua portuguesa, né? O restante, o estrangeiro, ele vai ter que ter curiosidade de ir atrás de um curso e tal. A capoeira, ela me trouxe aqui uma porcentagem pequena e eu já arranho as palavras, mas eu quero mais. E esse quero mais não é só a capoeira que vai trazer para o aluno, né? O interesse dele de ir atrás da língua portuguesa em si, separadamente da capoeira. Não, eu quero entender mais na capoeira, quero entender as músicas, quero entender o que o meu mestre brasileiro fala, mas ter aula 1 ou 2 vezes por semana com ele não vai ser suficiente para evoluir a língua. Então, nos outros dias da semana, eu vou fazer um curso, dicionário, alguma coisa, para na outra aula eu já estar entendendo mais o que esse mestre brasileiro está falando. Então, ou seja, é o esforço do estrangeiro, né, no estudo paralelo que faz completar a língua portuguesa, né? Eu acho que levamos, sim, a língua portuguesa, sim, mas o primeiro degrauzinho ali, né? A basezinha, mas o restante...
Esse Exato. discurso, quando eu tenho escola que dou aula, e tem reunião de pais, eu falo, ó, a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa do mundo. Ó, que legal. Para o leigo, eu falo direto isso. Agora, para a gente aqui no meio da capoeira, ele tem que. Não é questão, isso não é crítica. Isso é uma Exato. observação. Que Sim, eu uso para que é uma observação inteligente. Para quê? Para a gente não se atropelar no futuro. Não, eu estou estudando português para meus alunos. Não estou, meu. Eu não estou ensinando português para meus alunos. Eu já dei aula na Europa, eu sei como é que é, eu não estou ensinando. Eu tenho alunos lá, ex-alunos, que já falam bem português, porque eles se interessaram em aprender a cultura brasileira, a língua portuguesa, por causa da capoeira. Houve um estímulo. E se aprofundaram, sim, na língua portuguesa. Legal. Alguns conhecem regras melhor do que eu, porque eu escrevo muito. Mas se eu escrever aqui sim. hoje um texto mandar na internet, ninguém vai entender nada. Tem que corrigir um monte de coisa, pontuação, um monte de coisa. Eu sou ruim de português ainda, entendeu? Isso mesmo. Não tem vergonha de falar. As regras de português. A língua eu falo, eu conheço muito bem a regra. Sim, porém, mestre, existe, acredito eu, que tem muitos profissionais de capoeira. Exemplo, há anos atrás, quando eu estava com uma turma de alunos adultos aqui, e eu falava muito isso, olha, talvez vai chegar um tempo, que talvez vocês vão viajar para o Brasil para entender mais sobre a capoeira, Sim, automaticamente vocês vão conhecer mais sobre a história do local, né, a geografia, tudo que tem no Brasil, não só a capoeira. Mas para isso vocês vão ter que estar dominando uma porcentagem da língua portuguesa. E aí exatamente. eu comecei a dar aulas de português, como assim? Peguei um quadro negro, Aí separei sim. um dia, falei assim, olha, em cima de histórias, de palavras da capoeira e tudo, mas a gente vai aprender hoje português. Botei eles sentados com o caderno, peguei um aluno que entendia um pouco do português e do hebraico, falava, olha, você vai traduzir para mim aqui, vamos fazer frases, e aí tem capoeiristas que têm esse tempo, Sim. mas não é a capoeira em si, né, que está trazendo a língua portuguesa com palavras soltas, como música e tudo, que, como eu falo, a maior divulgadora da língua portuguesa é a capoeira. A gente faz essa ligação mais ou menos quando você faz essa ligação nas cantigas. Pô, você vai lá, então tá cantando em português, o gringo vai se esforçar, vai buscar as palavrinhas e tudo relacionado às cantigas de capoeira e vai aprender ali as palavras relacionadas àquela música que Sim, exatamente. ele quer entender. Tudo bem, agregou um pouquinho mais de português, né? Tá tudo certo. Só que é cada vez que ele vai querer matar a curiosidade de uma canção que ele achou bonita, Exatamente. ele quer entender. Agora, quando não tem essa curiosidade do gringo em querer saber a canção que ele está escutando ali, aí fica estacionado, vai continuar a porcentagem Exatamente. pequena da língua portuguesa. Com Fala, tá, eu já certeza. entendi a canção, legal, mas eu quero aprender mais. Esse aprender mais vai ter que ser numa aula específica de português. O professor Com de capoeira certeza. fala, hoje não é movimentação, não é música, não é nada. Vamos sentar aqui, tem um aluno aqui que entende português e o hebraico no caso, hoje vamos aqui ter uma aula, vamos traduzir, vamos Exato. explicar, leve isso para casa e aí, no meio das cantigas, vai vir as palavras e as frases montadas que E você estudou e vai fazer mais sentido na sua cabeça a língua. Eu entendi o que o senhor está falando. exatamente. Não, e só para poder dar veracidade a isso, na década de 80, quando eu era adolescente, 70, eu era criança para adolescente, no rádio só tinha que música estrangeira. E tinha um fantástico, passava todo final de semana fazendo um show de uma banda estrangeira lá. Sabe qual a banda que eu mais gostava? Filhos de People. Filhos de People. E cada um vestia uma roupa. E eu queria ser um marinheiro. Depois de adulto, eu vi que era um grupo de homossexuais. Nada contra, eu não sou homossexual, eu queria ser um marinheiro. O que é isso? A ignorância da língua. E eu escutava aquilo todo dia e não aprendi língua inglesa. Sabe como é que é a coisa? Eu queria ser um marinheiro, cara. Não, mas é. Maluquice. Mas era um moleque, entendeu? Até perdoável, mas era ignorância. Quer dizer, e a música que eu escutava direto. Na capoeira, eu estou de vez em quando treinando. E levo alguma coisa para minha casa, papapá. Como é que eu aprendi a língua portuguesa num momento esporádico, com algo gostoso, legal, mas que não vai impactar tanto a minha vida? Então é complicado. Meu querido,
Preciso Sim, fazer velho. 5 perguntas para você. Agora é a hora de entrar no aço, tá? Putz, não, vambora. Depois eu faço as minhas considerações finais e você encerra a live do seu jeito, que ele é sua, tá ok? Ok. Meu querido contramestre Nego Boy, o que é a capoeira? Vida. Vida. Esse seu suspiro antes de falar, já explicou tudo. Porque para mim é complicado falar o que é capoeira, porque na minha vida ela abrange tudo. Quando eu não estou nela também, em trabalho paralelo, no tempo com a minha filha, passeando, esse sentimento eu não sei explicar, eu acho que não tem como explicar. Só os capoeiristas mesmo que sentem isso é que consegue ter uma noção do que eu estou tentando passar aqui agora. Então, quer dizer assim, por que vida? Porque toda a minha vida está relacionada, entrelaçada a ela. Eu já tentei algumas vezes fazer um pensamento, uma matemática, para ver se dá para separar as outras coisas. Não dá. Mas não consigo. Não tem substâncias que depois de misturada não dá para se separar mais, né? Eu Exatamente. acho que é isso na vida do verdadeiro capoeirista. Ela é uma substância que ela se misturou no nosso DNA e não dá mais para separar. Não dá, não dá. É Com vida. certeza. Perfeito. Igual aqui, ó. Não dá para separar água da água. Não É uma dá. fonte ali. Não dá. Não dá. Ali, ó. Sensacional. Meu querido, lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? Mestre, eu acho que eu sou um andarilho, né, da vida, atrás de evolução, de coisas melhores na nossa vida, de aprendizado e uma válvula para deixar para os que vêm depois de mim aquilo que os senhores os mais velhos deixaram na minha vida, né? Uma célula para perpetuar tudo aquilo de bom que a vida, meu pai e os senhores mestres de capoeira transferiram para mim, né? Eu acho que eu sou Sensacional. uma célula no meio do caminho. Sensacional. Eu vou poetizar o que você acabou de falar. Você é um nômade que tem um saco cheio de sementes furada. E cada passo que você dá, vai cair sementinhas no caminho. Seja. Bacana, sensacional, querido. Ô, meu querido, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Como mestre? Os jovens merecem vivenciar a capoeira? Mestre, merecem e devem, Por porque quê? vivemos uma geração que está muito afastada, não somente da capoeira, mas das artes marciais. Assim, eu acho que independente da escolha do ser humano, toda arte marcial, ela ajuda o ser humano a se tornar uma pessoa mais forte, mais digna, né? Saber trabalhar em grupo, saber ganhar, saber perder e muitos valores que é difícil, leva mais tempo no caminho da vida, né, com as porradas da vida de você aprender, do que quando você está conectado com uma arte marcial. Ela traz mais Sim. rapidamente valores que você vai conseguir levar sua vida de uma maneira, né, ser mais malevolente, saber lidar com as situações, principalmente as difíceis. Então, eu acho que é isso. Sensacional. Muito bom, Eu acho muito que bom. Meu querido, vou te fazer uma pergunta inconveniente, desagradável. Talvez te incomode. Deleta a capoeira da sua vida. Você nunca viu a capoeira. O que você seria hoje? Você consegue alcançar? Incomoda, né? essa pergunta, ela não é que ela incomodou, ela bateu de uma forma que eu não esperaria, não esperava pensar nisso. Nunca pensei. Mestre, eu não veria. Não veria. Não veria minha vida. Não sei o que eu seria. Não sei o que eu seria. Eu não me Não vejo. acredito. Eu me vejo
eu me vejo fazendo muitas coisas na vida, mas com a capoeira, né, como minha base principal, né, me fortificando para todas as outras vertentes da minha vida. Sem a Perfeito. capoeira, eu não sei se eu teria força o suficiente para poder trilhar outros caminhos. Talvez eu trilharia, mas não com a mesma força que a capoeira me dá para fazer os outros caminhos que eu tenho na minha vida também, até mesmo caminho pessoal, familiar e tudo isso. A capoeira ela me ajuda em tudo. Não sei te responder. Fantástico. Essa pergunta existe é porque a capoeira é prato comum do nosso dia. E veja só, a, o dia a dia causa desprezo. Já aconteceu de evento meu, a pessoa, amigo capoeirista, muito próximo, nem apresentar ele. Porque, não é desprezar ele, porque é tão comum que ele acaba esquecendo. Ah, esqueci de você, desculpa. Você lembrou do cara que veio lá do Brasil, mas não lembrou, esqueceu de mim. Essas coisas eu também já fui esquecido também. Mas não é maldade, é porque está sempre próximo, né? Acaba Sim, isso. sim. Então a capoeira está no nosso dia a dia. Nem sempre a gente pensa com ela, com a profundidade do que ela construiu na nossa vida, como um elemento de transformação. O que nós melhoramos em contato com a capoeira é uma coisa assim, inestimável. O que eu precisava ter na minha vida de capoeira, eu teria que ter numa vida comum fora da capoeira o dobro, o triplo de tempo. Então a capoeira compacta experiências, amadurece com fortaleza, me aprofunda na minha raiz, em mim mesmo, entendeu? Em vários sentidos. Então, quer dizer, ela me prepara muito melhor, me preparou no meu caso, muito melhor do que uma vida comum, uma vida de funcionário, de trabalhador, de pai de família, entendeu? É porque é o seguinte, mestre, eu encontrei na capoeira algo que eu faço com amor, sabe? Com paixão. Eu gosto realmente do universo dela, de estar na capoeira. Então isso deu um sentido. Sim, Deu e dá um sentido para eu viver bem. Não exato. digo assim, porque hoje eu não vejo a capoeira como a, uma parte que vai me dar o meu sustento. Ela me sustentando ou não, nos bons e maus momentos, na maré alta e na maré baixa, eu não consigo não ser, né, capoeirista, porque isso me Perfeito. faz bem. Talvez se ela não estivesse na minha vida, eu seria um profissional de outra área, mas talvez eu não seria tão feliz o quanto eu sou, ou não daria tanto sentido quanto eu vejo na minha vida, porque a capoeira me dá sentido. Então, assim, não importa o que eu faça paralelamente a ela, mas por Sim, ela estar na minha vida, me dá sentido para todo o restante que eu tenho em volta sensacional. no universo. Eu acho que é isso. Sem ela, eu estaria vivendo de uma forma monótona, vamos dizer assim. E ela não, ela eu conto os minutos, eu conto a hora. Amanhã tem roda, é uma vez por mês que eu faço em Israel. Estou conversando com o senhor, mas a cabeça já está aqui, ó, emocionado para o dia de amanhã. Entendeu? A semana de Fantástico. trabalho e tudo. Então, quer dizer assim, ela me motiva, ela me ativa. Então, Fantástico. ela me dá como que foi a palavra que eu falei? Ela me dá um Significado. porquê, mestre. Significado, Bacana. exatamente. Sem ela, não teria significado. Sensacional. Excelente resposta. Obrigadão, querido. Meu querido, o que você espera da capoeira? Mestre, o que eu espero da capoeira é uma luta que vem antes de mim, é uma luta que eu recebi dos senhores das gerações mais antigas que a minha e que eu tento passar adiante. Independente do crescimento da capoeira e dos diversos belos trabalhos que existem hoje nas mãos de muitos mestres capoeiristas, mas que quebre mais ainda até chegar num momento que seja confortável transitar no mundo da capoeira, que quebre o ego dentro da capoeira e que O tenha ego. mais uma conexão, como eu faço um trabalho bom, o senhor faz um trabalho bom, mas eu não tenho que negativizar ou desmerecer o bom trabalho que o senhor faz e que produz para a capoeira, porque se o senhor faz um bom trabalho, produz algo bom para a capoeira, isso está me ajudando, está ajudando o mundo da capoeira. Eu não tenho que enciumar
com a luz do Senhor. Eu tenho que me juntar à luz do Senhor e fazermos essa luz brilhar mais ainda. Então, o que eu desejo mais, independente de filosofias diferentes, didáticas diferentes e grupos diferentes, eu espero ver a capoeira mais unida, mais união na capoeira. Não, Sensacional. não eu convencer o senhor a pensar como eu penso, mas juntar o que eu penso com o que o senhor pensa e fazer uma matemática, um laboratório para sair algo maior e melhor para todos nós. Então eu acho que a conexão, a união da capoeira, eu acho que vai ajudar muito nos próximos anos, né? Deixar o ego um pouco de lado e sentar com os que eu gosto, com os que eu não gosto, com os que gostam de mim, com os que não gostam de mim, ouvir a todos e tentar chegar num senso comum, né? Então, assim, mesmo aqueles que talvez não simpatizam com a pessoa do mestre Adelmo, do Nego Boy, do mestre X, mas estarem dispostos a sentarem. Quando o assunto for capoeira, sentarem e se ouvirem. Porque às vezes aquela pessoa que não gosta de mim, ou eu não gosto dela, tem uma boa ideia para capoeira. E pelo meu ego eu não quero escutar. E aí quando abre a boca, fala assim, pô, a ideia do cara vai ajudar muita gente, vai ajudar a capoeira. Mas porque é dele, eu não vou dar trela. Eu vou fingir que eu nem ouvi, não vou passar à frente. Isso daí eu acho que peca muito no mundo da capoeira. Eu acho que mesmo a pessoa que não tem uma energia pessoal muito boa, mas se está fazendo algo bom e tem uma ideia boa para capoeira, eu acho que a gente tem que ouvir. Eu acho que precisa de haver uma mesa redonda, deixar o ego de lado e todos estarem dispostos a discutir a capoeira com uma saúde mental, sem se doer, sem deixar o pessoal interferir no que vai ser bom para todos nós. A união, exatamente. Perfeito, união. perfeito. Propósito, finalidade provoca bons resultados. Desejos e muitos pensamentos criam o ego, que vai lutar contra você mesmo. Então, cria-se muito conflito por causa do ego, né? Mas o ego tem uma causa. Não está aí por nada. Tem um significado. Mas isso é outro assunto para outro momento. Mas, sensacional sua observação. Meu querido, a última pergunta. O que você pode fazer pela capoeira? Mestre, o que eu posso fazer pela capoeira, ainda por ser um capoeirista de uma geração nova, né? Continuar passando à frente tudo aquilo de bom e que eu vejo que tem base para a capoeira dar continuidade com suas raízes, tá? Passar à frente a ancestralidade, conhecimento dos senhores, do meu mestre, para que daqui a algumas gerações a capoeira continue sendo capoeira, evoluída, positiva, melhor ainda, mas sendo capoeira, e que não seja outra coisa daqui a algumas décadas. Você olha para a capoeira e ela ainda seja capoeira. Então, o que eu posso fazer pela capoeira é continuar passando os ensinamentos dos mais velhos, dos meus ancestrais. Sensacional. Não deixar essa semente morrer. Maravilha. Bacana, meu querido. Essa gente tá aí, o Tico, a tua sobrinha Eve também tá aí. Tio Gil, você sempre. Parabéns, querido. Meu querido. Aos mestres, aos capoeiristas, é que eu, quando estou conversando com um dos senhores, hoje aqui com o mestre Adelmo, eu fico hipnotizado na conversa. Então, desculpa aí qualquer má educação de falta de atenção e gratidão por todos que passaram por aqui. Tá muita capoeira, muita fé, muita axé para todos vocês e que recebam um grande abraço. Tá? Desde aqui, muitas bênçãos de Israel para a vida de vocês. Amém. Obrigado pelo papo. Você se mostrou com muita sabedoria, próprio do capoeirista que se vence. Isso é muito importante. Quebrar suas barreiras emocionais, físicas, continentais. Parabéns, meu querido. Beijo no coração. Forte abraço. Amém, meu. Assim seja. Forte abraço. Saudações. Nos veremos logo, logo. Tchau. Gratidão. Falta só ativação. Tchau. É isso aí. Gratidão, velho.